Boa tarde, queridos e amados irmãos. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós sabemos que estamos vivendo tempo de angústia em nosso mundo, em nossa geração, em nosso país. Milhares, milhões estão sofrendo. Mas eu me apresento nesta plataforma do Facebook para te apresentar uma saída, para te apresentar uma forma da gente enfrentar as tempestades que vêm sobre nós. E essas tempestades a gente só vai conseguir através do sangue do Cordeiro, através de Cristo Jesus. E hoje eu quero falar um tema sobre restauração. Eu creio que cada um de nós precisamos de restauração. Precisamos de restauração para a família, restauração para nossos filhos. O mundo precisa de restauração. E eu vou basear esta palavra no livro de Jó, Jó capítulo 1. Em Jó, no capítulo 1, do versículo 1 até ao versículo 42. Claro que eu não vou ler o capítulo inteiro, porque é muito grande o capítulo, né? Mas eu vou deixar com você somente dois versículos. Quando se fala de angústia, quando se fala de esforço concentrado do inferno para destruir a vida de alguém, é só você ver que Jó é o personagem, é a figura central dos maiores ataques do inferno. Jó, ele morava na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. O seu gado, 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente que trabalhava para ele, de maneira que este homem era maior do que todos do Oriente.
Seus filhos faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com ele. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dia de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada. Oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus do seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Em vindo o dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E disse o Senhor a Satanás: você tem visto o meu servo Jó? Olha, continuamente, vindo um dia em que os vieram apresentar. Então o Senhor disse a Satanás: de onde você vem? E Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: você viu o meu servo Jó? Porque ninguém na terra há como ele, sincero, reto, temente, desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó ao Deus de balde? Tu cercaste ele de bens, e a tua casa e a tudo quanto tem, a obra de tuas mãos. O seu gado está aumentando na terra, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Aleluia. A história de Jó é um exemplo que estamos vivendo em perigo a todo momento e a toda hora. Edivânia, vamos orar, Edivânia, pela sua família, irmão Adário também. Deus os abençoe. A Bíblia, ela é muito direta quando ela disse que Jó não pecou em meio à crise. Quando ela diz que Jó manteve a tua fidelidade diante de Deus em meio a tanta desgraça, a tanta angústia, a tanto problema. Satanás está tendo um esforço concentrado do inferno para destruir a família. A família está sendo bombardeada com um arsenal pesado. Existem torpedos mortíferos apontados para a família. É a crise conjugal. É crise dos filhos, é crise dos jovens, é a crise de valores. Traição, adultério, prostituição. As pessoas estão sendo atacadas de todo lado, de toda forma mais imaginável que você pensa. A instituição do casamento está jogada na poeira, na terra. Sabemos que Satanás ele vem com essa força do inferno contra a família e nós não sabemos como reagir ante os seus ataques. A família está perdida.
A educação moderna está falida, está perdida. As instituições não sabem o que fazer para reverter esta crise. 6 áreas básicas que o inimigo está atacando em nossa vida neste momento. 6 áreas básicas que o inimigo está atacando em nossa vida neste momento. Primeiro, ele ataca o nosso relacionamento com Deus. Segundo, ele ataca nossas finanças. Primeiro, ele ataca o nosso relacionamento com Deus. Terceiro, ele ataca a nossa saúde. Em quarto, ele ataca a nossa amizades. Em quinto, ele ataca o nosso casamento. Relacionamento com Deus, nossas finanças, nossos filhos, nosso casamento, nossa saúde e nossas amizades. Relacionamento com Deus, nossas finanças, nossos filhos, nosso casamento, nossa saúde e nossas amizades. Eu creio que 80% do povo hoje que se diz cristão estão com seu relacionamento com Deus quebrado, destruído. As pessoas perderam a alegria de estar com o Senhor. As pessoas perderam a alegria de ter comunhão com Deus. Eles são felizes quando estão pecando. E estão tristes quando eles não podem pecar. E Deus, então, Ele sabe disso. 70% do povo que está congregando nas igrejas tem suas finanças destruídas. Os seus cartões de créditos estão negativados. O seu nome está sujo no SPC. Muitos estão passando por dificuldades financeiras e não têm dinheiro nem mesmo para se alimentar ou para vestir. Muitos estão passando por dificuldades financeiras e não têm dinheiro nem mesmo para se alimentar ou para vestir. 70% dessas pessoas têm um ou outro filho com problema em casa com drogas. Alguns dos seus filhos estão viciados na maconha. Estão viciados no conhaque, na cerveja, ou no uísque, ou no vinho, e são alcoólatras, ainda jovens. Estão viciados no conhaque, na cerveja, ou no uísque, ou no vinho, e são alcoólatras, ainda jovens. 90% das famílias têm algum caso de problema de saúde dentro da casa. O marido está enfermo, ou a esposa está doente, ou algum do filho está passando por um momento de doença, de fragilidade. Nossa saúde está sendo atacada pelo poder do inferno. Satanás tem atacado o básico da nossa vida e tem fazido um estrago desgraçado na vida dos cristãos. Satanás tem atacado o básico da nossa vida e tem fazido um estrago desgraçado na vida dos cristãos. Você desculpa esta palavra rude que eu acabei de falar, mas é a pura realidade. Compartilhe a live para mim se você puder.
Você desculpa esta palavra que eu acabei de falar, mas é a pura realidade. Compartilhe a live para você, se você puder. Então Deus, Ele sabe disso, que nossos casamentos estão quase todos destruídos. As pessoas não estão conseguindo mais conviver ao lado uma da outra. Não há mais tolerância. A maioria não entende a fraqueza de um e outra a fraqueza do outro. Alguns querem dividir o seu relacionamento com outras pessoas, e isso é pecado. Então Deus, Ele sabe disso, que nossos casamentos estão quase todos destruídos. Satanás sabe que se ele conseguir atingir o relacionamento com Deus, as finanças, os filhos, a saúde e o casamento e a amizade, ele vai destruir com a nossa estrutura física e emocional. O lugar que mais cresce o divórcio em nosso país está dentro da igreja. Há mais divórcio dentro da igreja evangélica do que na igreja católica, do que em outra religião, do que na sociedade que não presta nenhuma crença e não acredita em Deus. E nós podemos falar das amizades. Na maioria das vezes, as nossas amizades têm sido o nosso problema também. Satanás sabe que se ele atingir as nossas amizades, ele vai estar atingindo a nós mesmos. Às vezes, uma amizade destrói um casamento. Na maioria das vezes, uma amizade destrói a confiança da gente com a nossa esposa. Na maioria das vezes, são nossas amizades que fazem fofoca da gente, que falam mal da gente, que nos enganam e acabam nos traindo. E nós ficamos então atordoados com essas coisas que têm acontecido entre nós. Então você precisa tomar muito cuidado com as amizades que você tem. Na maioria das vezes são nossas amizades que fazem fofoca da gente, que falam mal da gente. Então aqui no texto que eu li, a Bíblia fala que Satanás se apresenta diante de Deus. Ele não se apresenta diante de seus demônios. Ele não se apresenta diante do inferno. Ele se apresenta diante de Deus. Ele se apresenta diante de Deus para te acusar. Ele é o acusador. Ele é aquele que luta contra a sua felicidade. E Satanás, ele não usa pessoas desconhecidas para te prejudicar. Satanás usa pessoas que você conhece. Ele usa pessoas que comem no seu prato e bebe da sua água, alimenta do teu pão e dorme debaixo do teu telhado. Ele usa pessoas que comem no seu prato e bebe da sua água, alimenta do teu pão e dorme debaixo do teu telhado. Toma até banho na sua casa. Pessoas que vivem tão perto, mas tão perto de você, que você diz assim, é minha melhor amiga, é minha melhor amizade. Pessoas que vivem tão perto, mas tão perto de você, que você diz assim, é minha melhor amiga, é minha melhor amizade. As amizades destroem os bons relacionamentos. O problema de Jó era que ele fazia muita festa. O problema de Jó é que ele comemorava demais.
O problema de Jó é que ele contagiava outras pessoas com seu dinheiro, com sua prosperidade e com sua alegria. Então Deus vem e ele proclama o caráter de Jó. Deus é testemunha de Jó naquele momento. Deus, ele joga na cara de Satanás: você tem visto o meu servo Jó? Você tem visto o meu filho Jó? Não há ninguém na terra que seja fiel igual a ele. Você tem visto o meu filho Jó? Não há ninguém na terra que seja fiel igual a ele. Deus, ele é testemunha a favor de nós ou contra nós. Porque Deus, ele não pode mentir. Se você é o bom servo, ele vai te chamar de bom servo e fiel. Mas se você não é o bom servo, você vai chamar de servo mentiroso. Você é uma farsa. E hoje nas igrejas, ele sabe quem é uma farsa. Ele sabe quem é real. Ele sabe quem está servindo. E ele sabe quem não serve. Olha, e Deus vem diante do diabo e ele proclama o caráter de Jó. Eu quero dizer a você nesta noite ou tarde, né? São 17 horas. Deus conhece os que são seus. Deus conhece aqueles que lhe pertencem. Os que são de Deus têm o cheiro de Deus. Os que são de Deus têm o perfume de Cristo. Os que são de Deus têm o caráter de Deus. Deus conhece sua vida. Ele começou a falar ponto por ponto da vida de Jó. Ele é reto. Ele é puro. Ele é honesto. Ele é íntegro. E ele começou a falar. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem somos. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem é você fora de casa, quem é você no trabalho. Ele sabe quem é você na igreja. Ele sabe quem é você na rua. Ele sabe quem é você na academia. Ele sabe quem é você no hotel. Ele sabe quem é você no campo de futebol. Ele sabe quem é você na praça, no shopping, aonde você for. Ele te conhece. Ele sabe também o que você faz e o que você não faz. Ele sabe o que você não fez e sabe o que você vai fazer. E sabe o que você deixou de fazer. Ele conhece os seus pensamentos. Ele conhece os seus passos. Ele conhece os seus desejos. Ele conhece os seus sonhos. E Deus vai agir com você de acordo com aquilo que você é. E Deus vai te atender dentro daquilo que você faz. E você vai ser aquilo que você pensa que você é. Zelir Quadra, seja bem-vinda. E você vai ser aquilo que você pensa que você é.
Em Provérbios, o sábio Salomão escreve: aquilo que você pensa que você é, você será. Se você pensa que é um fracassado, você vai ser uma fracassada. Se você pensa que você nunca vai conseguir, você não vai conseguir nada. Se você pensa que vai morrer, você morre fora da hora. Se você diz: eu nunca vou prosperar, você vai morrer na miséria. Se você começar a achar que você é um fraco, você vai morrer no meio da fraqueza. Aleluia. Ele conhece seus desejos. Ele vai trabalhar em cima daquilo que você deseja. É o que a Edivânia está falando ali: eu vou entregar tudo nas mãos do Senhor, porque Deus sabe todas as coisas. Deus sabe o que é melhor para mim, Deus sabe o que não é melhor para mim. Deus sabe o que pode me destruir, Deus sabe o que pode me dar vida. E Deus então elogia Jó pela sua piedade e pela sua integridade. E eu creio que você deseja também, nesta noite, receber um elogio de Deus. Eu creio que você deseja também, nesta noite, receber um elogio de Deus. Ele faz um elogio a Jó. Ele não elogia o dinheiro que Jó tem, porque o dinheiro foi dado por ele. Ele não elogia Jó pela família dele, porque foi ele que deu a família para Jó. Mas Deus elogia as qualidades de Jó. E você tem alguma qualidade que Deus pode elogiar hoje? Qual é a sua qualidade que Deus pode elogiar hoje? Diga para mim. E você tem alguma qualidade que Deus pode elogiar hoje? Qual é a sua qualidade que Deus pode elogiar? Jó tinha piedade, integridade, íntegro. Ele era íntegro. Integridade é santidade total. Não havia respingo de pecado na vida de Jó. Achar alguém que tenha dinheiro hoje, que tenha piedade, é muito difícil. As pessoas hoje são muito egocêntricas. As pessoas hoje são muito egoístas. Elas só querem as coisas para elas mesmas. Quase ninguém se preocupa com o próximo. Ninguém cumprimenta ninguém mais, ninguém conversa com ninguém mais. Enquanto Deus está elogiando a piedade, a integridade, a pureza, a santidade de Jó, a integridade, Satanás levanta suspeitas sobre a motivação de Jó. As pessoas sempre vão levantar suspeitas contra você. Você não vai conseguir agradar todo mundo, Zelir Quadra. As pessoas sempre vão levantar suspeitas contra você. Edivânia, você não vai conseguir agradar a todos. Sempre existia gente que odiava Jó.
A nossa felicidade aborrece aqueles que não são felizes. As nossas finanças que são boas aborrecem aqueles que estão desgraçadamente vivendo em ruína na área das finanças. Os que são doentes e muito doentes ficam com inveja da sua saúde. Os que são doentes e muito doentes ficam com inveja da sua saúde. Toda pessoa que inveja uma outra é porque não consegue ser igual a outra é e nem ter o que a outra tem. Esse é o problema da inveja. Alguém sempre vai levantar suspeita, vai dizer, está prosperando porque está roubando. Está prosperando porque está sendo desonesto. Olha, ele comprou um carro. Olha, ela conseguiu abrir um salão de beleza. Olha, ele conseguiu abrir uma barbearia. Não é verdade? As pessoas invejam, as pessoas colocam suspeita sobre as suas motivações. E eu pergunto para você, você tem motivo para ser feliz? Você tem motivo para gritar aleluia? Você tem motivo para dar glória a Deus agora? Você tem motivo para glorificar o Senhor? Jó tinha. Jó tinha. Jó tinha motivo, e tinha motivo, e muito motivo para glorificar a Deus. Eu quero correr com a mensagem, que eu não quero demorar muito. Satanás, ele estava dizendo que Jó estava servindo a Deus por interesse. Esta é uma das acusações que as pessoas vão fazer na sua vida. E as pessoas, às vezes, na maioria das vezes, sim, elas aproximam de você por interesse. Por interesse. Hoje, a maioria das pessoas vão para a igreja para receber algo. A maioria não vão à igreja para dar algo. Ou para doar algo. Elas vão sempre para receber. Você já imaginou quantas pessoas que eu abençoo aqui nessas lives? Você já imaginou quanta gente eu tenho abençoado aqui nessas lives? E não há ninguém que me ajude. E toda vez que eu peço uma ajuda para me ajudar a pagar a internet, ninguém me ajuda. Ninguém manda uma sementinha para ajudar o pastor Abraão. É porque as pessoas só querem receber. As pessoas só querem para si. Elas só querem que Deus dê, que Deus dá. Elas só querem bênção, mas não querem abençoar. Elas só querem que Deus dê, que Deus dá. Elas só querem bênção, mas não querem abençoar. A maioria serve a Deus por interesse. É por esta razão que hoje a igreja virou um cabide de emprego.
Você acha que o pastor quer que você vá à igreja dele porque ele te ama demais? Se você chegar em qualquer igreja, se você não dizimar, se você não ofertar, se você não contribuir, o pastor não vai querer nem que você fique ali. Ele vai dizer a você, como disse o R.R. Soares, se você não dizima, você vai para o inferno. É igual viu o pastor pregando, se você não ajuda na obra, você não precisa nem ficar aqui, nem sentar no banco. Você acha que o seu pastor te ama de verdade, Edivânia? Eu amo todos vocês. Você acha que o seu pastor te ama de verdade, Edivânia? Eu nunca cheguei aqui pedindo o seu pão, dizendo que se você não ajudar essa programação, você não vai receber de Deus. Mas experimenta congregar em uma catedral, em um ministério, e se você não dizimar no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês, você não vai fazer nada ali dentro. Eles vão mandar você embora. Eles não querem ganhar almas para Cristo. Eles querem ganhar o pão de cada dia. Eles querem que você dizime, que você oferte. Eles querem que você seja uma doadora. Porque a maioria não quer trabalhar. Olha, eu sou evangelista. Engraçado que eu trabalhei mais de 30 anos de carteira assinada. Eu sou evangelista. Eu nunca deixei de trabalhar. Engraçado que eu trabalhei mais de 30 anos de carteira. Por que esses pastores têm medo de trabalhar? Eu nunca deixei de trabalhar. Por que esses pastores têm medo de trabalhar? Jó era muito rico. Mas a riqueza que Jó tinha era a parceria que ele tinha com Deus. Nada chegou de mão beijada para Jó. Mas a riqueza que Jó tinha era a parceria que ele tinha com Deus. Se ele tinha 500 jumentas, alguém tinha que trabalhar para cuidar daquelas jumentas, alimentar as jumentas, dar água para as jumentas, dar capim para as jumentas. E você tem alimentado um jumento ali na igreja onde você vai? E você tem alimentado um jumento ali na igreja onde você vai? E Satanás começou a dizer, não, você serve a Deus por interesse. E o diabo joga isso na cara de muita gente. Jesus falou à multidão, vocês estão me seguindo por causa do pão e por causa do peixe. Jesus falou à multidão, vocês estão me seguindo por causa do pão e por causa do peixe. Disse que Jó serve a Deus porque Deus o tem enriquecido. Deus enriquece. A Bíblia fala que Deus enriquece e que Deus empobrece. O dom das riquezas não é de Satanás, é de Deus. Mas eu acredito na força do trabalho. Eu ainda acredito naquela palavra que Deus disse para Adão no jardim do Éden. Você vai lavrar a terra. Você vai semear a tua semente. Você vai colher o seu trigo com a sua força. Eu não vou te dar nada de graça.
Eu vou mandar a chuva e o sereno. Eu vou mandar os raios do sol. Eu vou mandar a brisa e o vento. Mas você vai ter que trabalhar a terra. Você vai ter que trabalhar. Isto serve para todos. Isto serve para o padre. Isto serve para o papa. Isto serve para os pastores. Isto serve para os políticos. Isso serve para todo líder que está me assistindo agora. Você tem que trabalhar. Se você não trabalha, você é um preguiçoso. E Paulo disse: aquele que não trabalha, que não coma também. É assim que prega a palavra. Mas você não pode pregar uma mensagem assim dentro do templo. Ele te manda embora. Mas você não pode pregar uma mensagem assim. Outra acusação de Satanás a Jó é: você ama o dinheiro. Você ama os filhos e a saúde mais do que Deus. Você ama mais a família do que Deus. Esta foi a terceira acusação de Satanás a Jó. Você nunca deve colocar o seu marido, a sua esposa, na frente do reino, na frente de Cristo. Nem seus filhos, nem sua família. Primeiro é Deus, depois a sua família, depois a obra de Deus. A obra de Deus está em terceiro plano. A igreja está em terceiro plano. O evangelismo está no terceiro plano. Ganhar almas está no terceiro plano. Primeiro, você ama a Deus. Segundo, você tem que amar a tua família. E terceiro, você tem que amar a obra de Deus. Não é você ficar se matando pela igreja. Você se mata pela tua família. Você se mata por amor a Deus. Quantos obreiros estão aí cuidando de uma igreja? E eles são divorciados. Abandonaram a família. Ou já estão no segundo ou terceiro casamento. Isto é pecado. Isto não é certo. Amar o dinheiro acima de todas as coisas é pecado. Jesus disse: não ameis o dinheiro, porque ele é a raiz de todos os males. E ele disse: aquele que deixa pai, mãe, filho, por amor de mim, é digno de mim. Você está entendendo? Jesus está dizendo ali: você tem que me amar primeiro, para depois amar a tua família. E Deus então constitui Jó seu advogado na terra. E ele não precisava da carteira da... Adário Rodrigues, um grande abraço.
da Ordem dos Advogados do Brasil. Jó não precisava. Deus confia em Jó. Dorival Bezerra, paz do Senhor. Ele confia em Jó. Será que Deus pode confiar em você? Ele pode confiar? Jó não sabia, mas ele havia sido constituído como advogado de Deus na terra ao passar pelas duras provas e reveses da vida. Jó não sabia, mas ele havia sido constituído como advogado de Deus na terra ao passar pelas duras provas. Terezinha Ribeiro, seja bem-vinda. Se Jó naufragasse, era o nome, a reputação de Deus que estava em jogo. Quando você fracassa como servo de Deus, Deus também fracassa. Quando você dá mau testemunho, o reino de Deus fracassa. Quando você falha, o nome de Deus se torna falho. Isto é muita responsabilidade, gente. É por isso que eu odeio o adultério. É por isso que eu odeio o divórcio. Você não pode naufragar. Você não foi chamado para naufragar. Você está defendendo a sua reputação. Mas você também está defendendo a reputação de Deus. É o nome de Deus que está em jogo. Os torpedos do inferno na família de Jó. Satanás acatou os bens de Jó. Satanás usou homens. Tem crentes que ficam dando ibope para Satanás. Eles ficam dizendo que é demônio. Que está vindo o demônio. Que é demônio que está fazendo isto. Não. Satanás ele não usa demônios para te destruir. A Bíblia não diz que veio demônio sobre Jó e a família dele. Foram homens, foram pessoas. Ele usou sabeus, ele usou caldeus, roubaram e saquearam os rebanhos de Jó. Ele usou essas duas raças. Ele usou a raça dos sabeus e dos caldeus, que eram roubadores, e roubaram os rebanhos de Jó. Jesus falou assim: por que você vai juntar tesouro aqui na terra, onde os ladrões roubam e minam, onde a traça e a ferrugem consomem? O que o R.R. Soares vai fazer com 30 shopping que ele comprou no Brasil inteiro? O que o Valdomiro Santiago vai fazer com dezenas de fazendas que ele comprou no Nordeste, em Goiás, no Norte? Cabeças de gados. O que o Macedo vai fazer com as mansões que tem em Orlando, na Flórida, em Orlando, no Brasil? O que ele vai fazer com essa riqueza toda que ele
que ele acumulou mais de 2 bilhões de reais em dinheiro sagrado saindo da igreja, do bolso de viúvas, de órfãos, pessoas pobres sendo roubadas, saqueadas pela igreja. Para onde? Jesus disse: a traça e a ferrugem vão consumi-los. Tudo isto que você está vendo é tijolos, ferro, madeira, pedra. Avareza. O que compensa o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O mais incrível é que esta avareza está dentro da casa de Deus. Saqueadores dentro da casa de Deus. Jó foi espoliado. Jó foi roubado. Vocês entenderam? Quantas pessoas estão se iludindo com o negócio de fogueira santa? Quantos pegaram a chave do seu carro, da sua moto, da sua casa? Anos e anos de trabalho sacrificado. Quantas noites mal dormidas. E você depositou em cima de uma fogueira santa, achando que era aquilo ali que Deus queria que você fizesse. E você acha que você fez o certo. E não existe isto na palavra de Deus. Não existe. Por que que vocês não leem a palavra? Noi Rosa, seja bem-vinda. Vamos orar pela Noemi. Vamos orar pela Sueli, pela Michele, pelo Cleiton. Jó decretou falência. Foi a barracota. Jó abriu concordata. Você sabe o que Satanás usou? Ele usou fogo. Os ladrões atearam fogo nas ovelhas e nos servos de Jó. Queimou as ovelhas. Jó era o homem mais rico do Oriente. Ficou pobre. Ficou sem crédito. A sua empresa faliu. O seu negócio acabou. Acabou. A crise financeira é a crise de muitas famílias hoje. Muitas famílias hoje. Existem irmãs que estão me assistindo aqui, que está vivendo do Bolsa Família, que está vivendo do BBC, sei lá o quê, que está vivendo de uma aposentadoria de R$ 1.500 e o pastor está querendo que você dê o dízimo de R$ 600. E o pastor quer que você dê o dízimo de R$ 1.500. Manda esse cara trabalhar, gente. Manda ele trabalhar. As empresas estão precisando de mão de obra. É tão bom ter um pastor numa empresa trabalhando e pregando o evangelho para os funcionários.
Eu já ganhei muitos colegas de empresa para Jesus. Eu já ganhei o meu patrão para Jesus. Amados, olha, muitas famílias hoje estão em crise financeira. É um investimento que não deu certo. Quantas irmãs já tentaram vender salgado, não deu certo. Já tentaram fazer bolo para vender e não deu certo. Eulália Magda, paz do Senhor. O negócio que se frustrou. Quantas de vocês estão frustradas? Frustrada com a igreja. O negócio que se frustrou. Quantas de vocês estão frustradas com a igreja? Eu estou lendo seus comentários aqui, Edivânia Silva. Pode comentar, irmãos. A empresa que não reage. É a globalização que solapou a sua estabilidade. O seu filho que saiu da faculdade e sem estudo hoje não consegue emprego. É o pai de família que é mandado embora. Aos 50 anos não arranja mais emprego. Um acidente que aconteceu na família, uma tragédia, uma mudança de política na empresa, pegou você de surpresa e colocou a sua vida financeira de cabeça para baixo. Tudo que você construiu durante anos foi de água para baixo. Tem muita gente vivendo assim. O diabo não fica satisfeito em... Ele não fica satisfeito em lutar contra você e seu marido. Ele quer os seus filhos. Ele quer agredir os seus filhos. Vocês têm que orar pelos seus filhos todo dia. Ele matou todo o gado de Jó. Ele matou todo o jumento de Jó. Ele destruiu todos os camelos de Jó. Ele acabou com a família de Jó. Mas ele precisava acabar com a semente de Jó. Olha, ele deixou Jó sem descendente nenhum. Nosso descendente é nossos filhos. Ele atacou os filhos de Jó. Jó era um pai exemplar. Jó, ele inspirava amizade no coração dos filhos. Jó tinha comunhão com os filhos. Ele santificava os filhos. Ele orava pelos filhos. Ele levantava de madrugada, Noel Rosa. De madrugada, Jó estava lá orando pelos filhos e pelas filhas. Ele priorizava a vida espiritual dos meninos, dos filhos. E mesmo assim Satanás veio e ele mata os 7 filhos de Jó e as 3 filhas de Jó. E era num dia de festa. Num dia de festa. Num dia de comunhão familiar. A família estava se alegrando. A família estava alegre. Dia de banquete. Satanás vem e mata todo mundo.
Todos os filhos morreram num único acidente. Morreram todos juntos. Talvez morreram abraçados. Talvez morreram falando um com os outros. Diga ao papai que nós o amamos. Você já pensou Jó indo para o cemitério para sepultar os 10 filhos? 10. Igreja, pare de brincar com Satanás. Pare de brincar com Satanás. Pare de ficar fazendo essas coisas loucas dentro do templo. Esse negócio de fazer entrevista com o demônio. Você que fica imitando o demônio dentro da igreja, porque o que estuda é imitação. A pessoa cai no chão e fica contorcendo igual cobra ali. Fingimento da carne. O diabo não é moleque. O diabo é astuto. Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. Você vê aquele Leonardo Salles brincando com o demônio, brincando com Satanás. Você vê o Agenor Duque brincando com o demônio, brincando com Satanás. Você vê o Valdemiro Santiago. Essas igrejas neopentecostais que não são pentecostais. Eles não têm compromisso com Deus. Vocês que ficam dizendo que uma pedra de sal vai expulsar o diabo. Vocês que pregam que você passando pelo corredor dos 70, você está livre. É muito perigoso você passar diante de uma macumba que foi feita para alguém e você chutar aquele trabalho. É muito perigoso você ir à praia e você pegar uma joia achada na praia, um brinco, um relógio, um colar, um anel. Não pegue aquilo. Aquilo é oferenda para Iemanjá. Quando você vai no bosque, quando você vai no parque e você encontra a mesma coisa, uma joia perdida, um anel perdido e você leva aquilo para casa. Ainda mais se for mata virgem. Não leve nada que você acha na rua para casa. Isto é um perigo. O que é dado para Satanás, ninguém toma dele. Deus disse a Satanás: eu entrego Jó nas tuas mãos. O que você quiser fazer com Jó, você faça. Somente poupa a vida de Jó. Não mate Jó, porque a vida dele é minha. Você que fica comprando esses quadros dessas baianas aí, que tem aquele cesto na cabeça, cheio de oferendas, e você pendura aquilo na parede, toma cuidado com isso. Aquela propaganda da cerveja da Brahma, a propaganda que a Globo está passando da Brahma, onde está um monte de gente na praia,
E eles ficam com o dedo levantado para o céu, a número 1. E aparece uma garrafa enorme de cerveja da Brahma, e eles fazendo o número 1 em direção aos céus. E cantam uma música em oferenda à cerveja da Brahma. E você está bebendo esta cerveja. E quando aparecer um câncer de estômago na sua vida, você vai lembrar, é aquela cerveja consagrada a demônios que eu vi na televisão. Muita coisa está sendo oferecido para Satanás e você não sabe. Esses bebês de silicone que está saindo na mídia, que está sendo vendido para as pessoas. Isto é um trabalho calculado de Satanás para estar presente dentro das casas. A substituição do real pelo fake news. Aquilo ali não é uma criança. Aquilo ali é uma coisa que tem a imagem de algo morto. É uma coisa morta. Jesus disse em Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. E aquilo ali é a imagem de criança sendo abortada. Imagem de criança tendo parto, imagem de crianças de silicone, e as mulheres estão ficando loucas com aquilo. Imagem de criança tendo parto, imagem de crianças de silicone, e as mulheres estão ficando loucas com aquilo. Isso é o trabalho calculado de Satanás para destruir a família. Aqui você está vendo um pai. Aqui você está vendo um pai levando 10 filhos para o cemitério. A dor deste homem é indescritível. Vocês viram que até a internet caiu. Vocês viram qual é o poder maléfico do inferno? Satanás não quer que a gente pregue uma mensagem dessa. Porque estamos denunciando as suas armadilhas. Jó raspou a cabeça, mostrando que a sua glória havia apagado. Aí vem os amigos para acusar Jó. Amigo só aparece quando a desgraça acontece. Você já notou? Amigo só aparece quando o leite já está entornado. Na maioria das vezes, o amigo só vem para poder te acusar. Você não deveria ter feito desse jeito. Tinha que ser de outro jeito. Meu Deus. Disseram que a habitação de Jó havia sido amaldiçoada. Ah, sua casa está amaldiçoada. Você está muito doente, é porque você está cometendo pecado. Não é assim que eles falam? Você não pode falar da sua vida para ninguém, porque se você falar, a sua vida está na boca de todo mundo no teu bairro. Todo mundo começa a conhecer a Eulália. Aquela fulana de tal que mora naquela casa ali está com câncer. O marido dela está morrendo. Tem amante. E eles começam
a falar com Jó: a sua casa foi amaldiçoada. Os seus filhos morreram porque eles estavam desamparados e destruídos. Estavam cometendo pecado. Os seus filhos morreram porque eles eram rebeldes. É por isso Deus os destruiu. Essa mania de colocar a culpa em Deus. Tudo é Deus. Uma irmã, ela acabou perdendo o esposo, muito amiga da família nossa, e o esposo dela, ele não tinha mais uma idade para poder ficar subindo em telhado e a casa estava vazando água. Deu problema na caixa d'água, ele subiu lá para resolver o problema da caixa d'água. E ele acabou caindo. E desequilibrou e caiu da escada. Ele bateu a cabeça. Ele teve um derrame cerebral e foi internado no hospital às pressas. Ele ficou em coma durante meses e meses e nada dele voltar. Até ele acabou entrando em óbito. E a irmã ligou para nós chorando, triste, desesperada. Tinha acabado de ficar viúva. Pedindo oração. E ela conversando com a gente, ela disse: pastor, eu pedi tanto para ele não mexer naquele problema, que a gente ia pagar alguém para resolver aquilo lá. Mas ele era muito teimoso. E eu falei, ela falou assim: por que Deus permitiu? Por que Deus levou meu marido? Eu disse a ela: irmã, Deus não levou teu marido. Não foi uma permissão de Deus. A gente acaba buscando coisas que podem nos destruir, a gente mesmo, a gente é livre. Deus deu para nós o livre-arbítrio. Será que Deus é culpado? Você não entende que Satanás pode ter matado este homem? Esses acidentes de carros que tem nas BR, você já pensou que Satanás pode ter matado estas famílias? Aqueles 4 jovens que morreram dentro daquele carro blindado, elétrico, os 4 morreram. Já pensou que Satanás pode tê-los matado? Como é que um pai compra um carro daqueles e coloca na mão do seu filho? Um carro que corre a 400 km por hora. Quem sabe esse dilema da sua vida hoje? Cada um de nós temos um dilema nas nossas vidas. Há muitos filhos que estão sendo atingidos pelos dardos inflamados do maligno. Há muitos pais e muitas mães que estão chorando pelos filhos. Há muitos filhos que estão no mundo no vício do pecado. Quem sabe seus filhos são rebeldes, desobedientes, e isso está acabando com você. Satanás achou que Jó amava mais a sua pele do que a Deus. Ele tinha acabado de destruir os filhos de Jó, acabado de matar os animais de Jó. Agora ele vai atacar Jó em pessoa. Então Jó foi ferido, infecção, mau hálito, dor, pele necrosada, corpo encarquilhado, leproso, raspava suas feridas com caco de telha.
As pessoas cuspiam nele. Os seus ossos ardiam, formavam-se bolhas de pus. Ele mordia essas bolhas para aliviar a sua dor. A sua dor foi tão grande, mas tão grande, que ele desejou morrer no ventre da mãe. Por que a minha mãe não me abortou? Ele desejou morrer ao nascer. Desejou que os seios de sua mãe estivessem murchos para ele morrer de fome. Procurou e desejou a morte, mas a morte fugiu dele. A morte fugiu dele. Quem sabe você vive o drama de uma enfermidade na família, uma doença crônica, um diagnóstico sombrio e uma cirurgia iminente. Satanás agora vai atacar o casamento de Jó. O casamento, a mulher é o vaso mais fraco. A mulher de Jó não suportou a pressão, Noé e Rosa. Ela estava acostumada com sucesso e não com sofrimento. Ela estava acostumada com as glórias da prosperidade e não com o vale da adversidade. Ela se insurgiu contra Deus, blasfemou contra Deus, ergueu os punhos contra o céu e ordenou a seu marido a romper com Deus e morrer. Com punhos fechados, ela disse: amaldiçoe-se Deus e morre. Eu não sei se vocês estão gostando da mensagem, mas foi essa que o Espírito Santo me deu esta tarde. Jó enfrenta o drama da crise conjugal. O abandono da esposa na hora da sua maior solidão e maior aflição. É a dor que supera o romance. É a revolta que mostra a carranca que é o seu marido, a sua esposa. É a crise no casamento que se instala. É o divórcio do cônjuge depois dos filhos. Dizem que Jó não era convertido. Satanás atacou as amizades de Jó. Eles são amigos, eles vêm de longe, Edivânia. Eles são solitários, eles choram, solidários, choram. Eles acusam Jó de... Jó, você não é convertido. Jó, você é um pecador endurecido. Jó, você é rebelde contra Deus. Jó, você é adúltero. Jó, você é hipócrita. Jó, você é ladrão. Jó, você é explorador dos pobres. Jó, você é insensível à necessidade dos aflitos. Jó, você é louco. Quem sabe seus amigos já se revoltaram contra você também. A mágoa, a traição, a acusação insolente, injusta. Jó desaba com Deus sobre sua dor. 16 vezes Jó pergunta por quê? Por quê? Por que estou sofrendo?
Por que perdi meus filhos? Por que Deus não responde minhas orações? Por que perdi meus bens? Por que meu casamento acabou? Por que meu casamento acabou? Por que meus amigos me acusam? Por que Deus não me mata? Jó estava cheio de queixas. Ele levantou 34 queixas contra Deus. Satanás disse: ele serve a Deus por interesse. A mulher de Jó revolta-se com Deus, abandona, pede ao marido para desistir de Deus e morrer. Seus amigos, a causa são os pecados de Jó. Jó acha que suas aflições foram impostas por Deus. Ninguém discerniu que era Satanás que estava atacando Jó. Deus não respondeu nenhum dos questionamentos que Jó fez, mas Deus fez. Deus fez 70 perguntas para Jó. 70. Onde você estava quando eu estava lançando o fundamento da terra? Onde estavas quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde estavas quando eu punha limite nas águas e no mar? Olha, eu citei somente 3, mas Deus falou 70. 70 perguntas Ele fez para Jó. E no final das contas, Jó entendeu que não há crise que Deus não possa reverter. Bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus desígnios pode ser frustrado. Eu te conhecia somente de ouvir, mas agora os meus olhos estão te vendo. Na verdade, eu falei aquilo que não sabia, coisas que eu não conhecia. Por isso eu me arrependo no pó e na cinza. E Deus restaurou a sorte de Jó. Todas as áreas atingidas da vida de Jó. Restaurou os bens de Jó. Restaurou a saúde de Jó. Restaurou o casamento de Jó. Restaurou os filhos de Jó. Restaurou os amigos de Jó. Olha, Jó viveu mais de 140 anos de idade. Ele viu filhos e filhas de seus filhos. Ele teve uma longa vida. Deus pode curar enfermidades, amado. Deus pode lhe dar a alegria de ver seus filhos crescendo e se casando. Deus pode dar a alegria de você ver seus netos e sendo instrumento nas mãos do mundo. Instrumento na mão de Deus e bênção no mundo. O casamento de Jó foi curado, transformado. Acabou a mágoa. Acabou a revolta. Acabou o esfriamento. Deus reparou vasos quebrados. Para Deus não há causa perdida. Para Deus não há casamento perdido. Talvez você pense que o divórcio é a única saída. Mas Jesus pode transformar a água em vinho. Agora Jó tem 10 filhos no céu. E tem 10 filhos na terra. Não deu o dobro, porque não perdemos nossos filhos com a morte.
Seus filhos são filhos da promessa. Não abra mão de seus filhos. Aqueles filhos que hoje estão te trazendo dor, amanhã serão baluarte nas mãos de Deus. Não guarde mágoa das pessoas. Ore por eles. Deus vai curar você e perdoar seus amigos. Sua família será restaurada hoje. Deixe de murmurar. Dobre os joelhos e comece a orar. E os céus se manifestarão. Foi quando Jó começou a orar que a dor dele, que a cura dele brotou. Jó começou esse processo tendo Deus como ponto principal do relacionamento e terminou com Deus em primeiro lugar. Que Deus possa falar melhor ao seu coração. 1h30 que eu estou no ar, você quer que eu prego mais? Aleluia. Você pode nos ajudar a continuar levando a palavra? Eu aguardo então a sua semente, a sua oferta, para que eu possa continuar levando a santa palavra de Deus. Estou deixando aqui o meu CPF como ponto de contato, para que você possa nos ajudar com Pix de qualquer valor, para que a gente possa ter condições de pagar a conta de luz, de pagar a nossa internet. Amém? E nós vamos continuar aqui da plataforma trazendo mensagens e pregações como essa, para que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém? Que Deus os abençoe. Eu necessito muito das suas orações. Muito, muito, muito. Que Deus abençoe vocês. Aí, já mandei o CPF, ó. Não vai te fazer falta. Deus vai te honrar de tal forma que você será abençoado. Como você já é abençoado. Em nome de Jesus. Que a graça de Deus, o amor do Filho e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Amém.